Daí galera, meu nome é Lilia, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Li no Livro e hoje é dia de ranquear os livros do primeiro ano do projeto Desbravando do King Verso em ordem cronológica. Conforme eu avisei lá no vídeo de unboxing que eu lancei essa semana, se vocês ainda não viram esse vídeo, vou deixar aqui nos cards pra vocês. Vou aqui nos cards, eu nunca sei que lado que é. Pra vocês darem uma conferidinha. Eu avisei que a gente estaria, então, entrando no mês do King aqui do canal. A gente tá completando, então, completou, na verdade, em junho, um ano do projeto de lendo Stephen King em ordem cronológica, que foi maravilhoso, está sendo maravilhoso, né, até o momento. E com certeza também pra frente será, porque, enfim, muitas leituras gostosas. Então virão diversos vídeos aí pela frente ao longo do mês pra gente conversar sobre as adaptações, sobre os próprios livros, sobre os personagens, várias coisas bem legais. Vai ter então resenhas que vai ser um pouquinho roubado, porque enfim, não vou soltar várias resenhas do King, que já tem resenha de todos que eu li até agora. Mas vai vir aí algumas coisas relacionadas, também teremos uma live bem legal no final do mês aí para conversar com alguns convidados sobre esses livros aí do King, então fiquem de olho. Mas eu decidi então começar por um vídeo que eu acho que é o pontapé inicial e que faz todo sentido, que é ranquear então do que eu menos gostei pro que eu mais gostei desses livros que eu li aí ao longo desse um ano, que são um total de 13 livros em vez de 12, porque teve um aí que eu li meio assim, escondido à parte, mas que a gente vai conversar também sobre ele. Espero que vocês gostem desse vídeo. Deixa aqui embaixo qual a sua ordem de preferência, se você já leu esses livros, enfim, tudo aquilo. Também estarão aqui embaixo os links de compra desses livros, os que tem, né, disponível, porque alguns deles estão fora de estoque. Se você quiser adquirir, por favor, compra com o meu link, que me ajuda bastante e não faz nenhuma diferença pra vocês. Então, vamos lá. Um último adendo dessa história é que eu não fiz roteiro nenhum pra esse vídeo, então eu tô indo totalmente nos meus sentimentos pra falar com vocês sobre isso. Espero que fique um vídeo rapidinho. Enfim, não vai ter spoilers e vamos à primeira, ou no caso, última colocação. E em último lugar, como não poderia ser diferente se vocês acompanharem esse um ano de jornada, está o Fúria, que foi lançado originalmente sob o pseudônimo do Richard Bachman. Foi um dos livros, assim, que eu tinha muita curiosidade de ler por toda a polêmica que tem em volta dele, pelo King ter tirado de circulação, tudo mais, por ele estar associado a algumas histórias de tiroteios aí em escolas dos Estados Unidos, mas é um livro que realmente faz sentido não estar em circulação. Ele vai contar a história, então, de um menino que ele é expulso da escola por um comportamento violento que ele teve, pelo deboche, pelo tudo que ele faz ali. E ele acaba, então, decidindo se vingar dessa escola e ele pega uma arma e faz a sua turma refém. E, enfim, tudo se desenrola ali durante aquelas horas que ele segura a turma ali e, enfim, acaba ainda assassinando algumas pessoas. E é muito complicada essa história, porque num primeiro momento eu gostei bastante dela, eu achei muito bem escrita, ainda acho, assim, principalmente pensando que foi um King adolescente ali no começo da fase adulta, escrevendo sobre isso. Ainda acho que você já consegue ver diversos traços dele, do excelente autor que ele seria, mas é uma temática, uma abordagem extremamente complicada, dá pra sentir que é um adolescente escrevendo sobre o assunto. Talvez incomodou bastante pelo toque um pouco de veracidade nos pensamentos ali, conforme a gente acompanha a cabeça dele, os pensamentos, o que ele levou ele a fazer isso. Mas eu acho que é extremamente romantizado a forma que ele aborda esse tema. Enfim, acho que ele tem diversos defeitos. Com certeza, você sendo uma pessoa mais madura, você vai ver esses sinais e vai, enfim, acho que reagir melhor, mas talvez realmente um adolescente já com inclinações para cometer esses tipos de ato seja extremamente perigoso. Então eu entendo totalmente o que o King fez, tirando ele de circulação, e eu acho que realmente era um livro que talvez a ideia até fosse algo legal, mas que não chegou lá. Então fica em último lugar porque, enfim, não vale a pena. Em 12º lugar fica A Autoestrada, também do pseudônimo Richard Bachman, para vocês verem que talvez tenha um padrão aí. Esse livro aqui eu tive bastante dificuldade de me conectar com ele. A história dele é muito legal. Vai contar também de um cara ali que ele trabalha numa lavanderia, ele leva uma vida bem pacata e o governo decidiu, ali a prefeitura decidiu que vai construir uma autoestrada ali na cidade. Quer dizer, na verdade ela vai ser construída e vai passar pela cidade e passa exatamente onde ele mora e onde ele trabalha. Então, basicamente, ele tem que sair da casa dele, né? Porque isso realmente acontece, eles pagam um valor às vezes até maior para a pessoa se retirar do imóvel. Mas ele vê ali que
não é isso que ele quer da vida dele, não, por que que ele tem que aceitar isso? Por que que ele tem que sair da casa dele, entendeu? Só porque alguém decidiu, ele tem que abandonar o lugar, inclusive que ele tem as memórias do filho dele que faleceu ainda criança, há um pouco tempo atrás. Então, é extremamente complicado, ele tá ali lidando com um luto que ele basicamente escondeu ao longo dos anos que se passaram. E, enfim, a história, a premissa é muito boa, eu senti uma vibe bem mais, assim, sobre o personagem, não nada de terror exatamente aqui, diferente dos outros, que tem ali uma pitadinha aqui, uma pitadinha ali, pelo menos de violência, né? Mas o personagem foi me perdendo ao longo da história, eu acreditei muito na motivação dele no começo, mas as atitudes que ele toma ao longo dela faz você meio que ver que ele talvez seja um pouco egoísta, e isso me perdeu bastante. Eu esperava um final super grandioso, que foi legal o final, mas não me agradou super, eu esperava mais coisas, e diversos elementos nessa história que estão ali só pra encher linguiça. E, enfim, não trazem nada pra história de concreto. Eu acho que realmente é uma coisa assim, falta de eu conseguir me identificar com a situação do personagem, já que eu sou uma pessoa que nunca teve casa própria. Então, acho que é um pouco difícil pra mim lidar com isso. Pra mim, casas são só casas. Mas, enfim, talvez também pela fase do luto dele, não sei exatamente o que eu esteja passando. Mas, enfim, é um livro bem mais escrito, bem mais bem escrito do que os outros. E vale a pena conferir. Em 11º lugar, o nosso livro de não ficção do ano, que foi o Dança Macabra. Esse livro aqui ele é muito difícil pra mim de querer colocar ele em algum lugar e dar alguma nota pra ele, porque ao mesmo tempo que ele é super bem escrito, temos aqui o King Enciclopédia, Wikipédia, super dando dicas, super falando sobre a vida dele, também sobre as experiências dele em relação à literatura e os filmes de terror. Mas ao mesmo tempo é uma leitura extremamente densa, porque muitas coisas aqui é claro que eu não conheço, coisas da década de 40, de 50, então ele faz diversas referências a filmes que nunca vou assistir provavelmente, mas ao mesmo tempo é super legal de acompanhar, em diversos momentos você consegue ver um pouco do King mais, digamos assim, pessoa, né? O que é sempre muito gostoso de conhecer para quem é fã de um autor. Mas ao mesmo tempo foi uma leitura muito densa e que me deixou muito chateada em diversas partes, porque ele dá muitos spoilers. Tipo, as obras que ele vai analisar, às vezes ele analisa assim um livro em específico, então ele vai destilar vai contar o livro inteiro. Isso me deixa um pouco triste, porque os filmes já não me interessam tanto, principalmente os super antigões, mas os livros me interessam bastante. E quando ele conta o plot, talvez eu perca um pouco a vontade de ler. Mas, em compensação, agora que já passou, sei lá, uns meses aí, uns 3 meses que eu li essa história, eu já não lembro muito das coisas que ele contou. Então, talvez seja legal, num futuro aí, reler o que eu já li, não, na verdade, ler o que eu não li e reler esse livro. Então, acho que vale muito, principalmente para quem aí é um estudioso ou um super fã apaixonado pela literatura e pelo cinema de terror. E em 10º lugar, mais o Richard Bachman, A Longa Marcha. Dessa vez aqui temos então 100 meninos que vão participar de uma marcha aí super sinistra. É tipo como se fosse uma competição em que o último participante, o vencedor, ele vai receber aí um prêmio que ele escolher, tipo, sei lá, ser muito rico, mas ao mesmo tempo, se ele não for o último, ele vai morrer nessa jornada, porque eles têm que manter ali uma velocidade constante, acima de uma velocidade ali X. Se eles diminuírem essa velocidade, eles recebem um aviso, e quando recebem 3 avisos, eles então são mortos. Então é uma coisa assim super distopia, muito louca com adolescentes. E eu senti assim, eu tava muito empolgada com a vibe desse livro. Eu me diverti ao longo dele, apesar de ser uma vibe assim que eu acho que não vai agradar todo mundo, porque você acompanha aqueles meninos e não necessariamente está acontecendo muita coisa o tempo todo. É claro que morre um ali, morre outro aqui, mas enfim, não é uma coisa super frenética. Mas ao mesmo tempo que você tá com eles ali, você sente fome, você sente frio, você sente sede, você se deparam no momento que eles precisam fazer suas necessidades e vai fazer como se não pode parar. E então é muito louco, sabe? É muito interessante. Eu achei muito bem escrito até, principalmente de novo, por ser um King mais novo. A gente tá falando dele que escreveu lá no começo da faculdade, então eu vejo toda a genialidade que vem por trás disso, mas ao mesmo tempo fica extremamente visível a inexperiência como autora,
não é bem incapacidade, seria a palavra, mas talvez a falta de tato de construir um background melhor para essa história, explicar um pouco mais sobre esse mundo, de por que as pessoas realmente apoiam isso, porque as pessoas se divertem vendo crianças caminhando e sendo mortas, entendeu? Não tem nenhum tipo de manipulação da mídia muito clara nesse livro para justificar isso. E acho que isso me faltou bastante, e o final também eu achei meio. Então, acho que é um livro muito promissor, uma ideia muito boa, que talvez merecesse aí uma pincelada a mais ou uma trabalhada a mais nesse mundo. Mas a cargo de entretenimento, de conhecer, eu acho que vale super a pena. Só, enfim, não é um dos melhores. A partir daqui já vem então todos os que vêm são chuchuzinhos meus. Claro que uns mais super favoritos e outros menos super favoritos, mas são todos muito amorzinhos pra mim. Então, em nono lugar, eu trago Carrie, a primeira leitura que eu fiz do mestre, a primeira leitura do projeto, e eu não tinha lido nada dele antes, então foi o meu primeiro contato realmente. E é uma história muito, muito legal, muito boa, muito rica, eu acho que principalmente em discussões. Aqui a gente vai conhecer a Carrie, que ela tem poderes telecinéticos, né? Ela consegue mexer as coisas com a mente, fazer algumas maracutaias. Só que o problema da Carrie não, né? Da sociedade que a Carrie está inserida é que ela sofre bullying, assim, absurdamente, super violento. Não necessariamente com agressão física, mas com psicológica. A mãe dela é uma super religiosa, assim, alucinada, e trata a Carrie de um jeito absurdo, assim, super manipula ela, super, de certa forma, também abusa psicologicamente dela. E ela tá inserida nesse contexto ali terrível até que os poderes dela despertam. E, enfim, vai acontecer diversas coisas aqui. Eu acho que é difícil alguém que não saiba alguma coisa sobre esse livro, pelo menos a foto dela lá, tudo vermelha, né? Mas enfim, eu achei uma história que tem 200 páginas, mas que traz tantas discussões interessantes, tantas discussões importantes para a sociedade. Aqui o terror disso, claro que ela tem os poderes, vai acontecer diversas coisas sinistras, principalmente no final, mas o que me assustou mesmo é ver a realidade de tantas pessoas, de tantas, no caso aqui meninas, né, mas de tantos jovens que passam por isso, e é muito sensível a forma como o King escreveu, ele sendo um homem e ela sendo uma menina, como ele conseguiu captar esse mundo, como ele conseguiu mostrar tudo isso. E eu acho extremamente interessante que o livro traz alguns pedaços de jornal, documentário, entrevistas e tudo mais, como se fosse assim, um caso real que aconteceu. Enquanto ele vai narrando a história pelo ponto de vista dos personagens, mas também traz diversos recortes sobre a noite do baile, que é o grande desfecho do livro. Enfim, vale super a pena. Eu gosto demais desse chuchuzinho. Eu acho que ele só não fica na frente dos outros porque ele é um romance, né, de 200 páginas. Então, os outros acabam sendo mais elaborados. Enfim, o King também está mais velho. Mas vale muito a pena se você não conhece essa história. E mesmo que você conheça os filmes, eu acho que é super enriquecedor ler sobre essa história. Em oitavo lugar, uma super surpresa aí que veio no finalzinho do ano de projeto, o concorrente do Richard Bachman. Esse aqui, na verdade, deu bastante trabalho de descobrir quem ficava na frente, se era ele ou se era a Carrie. Mas enfim, eu vou trazer ele porque eu acho que o mundo dele ele é bastante complexo e, enfim, muito legal. Aqui a gente vai acompanhar o Ben Richards, que ele vai participar de uns jogos do governo. A gente tá falando aqui de um Estados Unidos de 2025, assim, num mundo distópico, onde tudo é controlado pela televisão. Não tão distópico assim, né? Mas, enfim, que a mídia manipula as pessoas de forma a deixar elas alienadas para não ver os problemas sociais de pobreza, de poluição, de tudo mais. Enfim, ele decide participar dos jogos que essa televisão faz para conseguir dinheiro para a família dele, já que a filhinha dele está doente. E o jogo que ele vai participar é que ele tem que fugir de uns caçadores, que são, digamos, uns policiais, pelo mundo, e quanto mais tempo ele fica vivo, mais dinheiro ele ganha. Mas se ele for pego, ele vai ser morto. Então é aquela coisa assim, uma loucura sem fim. Ele correndo, ele se escondendo pelo mundo, porque você pensa, pessoas podem entregar ele e tudo mais, e rola uma manipulação da mídia. Aqui sim, de uma forma bem mais complexa para fazer ele parecer o vilão da história, de ele ser um criminoso fugindo. E acho muito legal como foi construído, como o King pensou nisso, nesse mundo, como que o livro é fluido ao mesmo tempo que não é raso, o que é extremamente importante, e como ele dá um background legal, ele discute problemas sociais, ao mesmo tempo que a ação tá sempre
ali torando. E o final é muito, muito, muito bom, muito gostoso. Assim, você fica, que da hora. Eu acho que realmente quem fala aí que dá uns finais ruins não leu esse daqui, porque esse final realmente é um dos melhores que eu li até agora, com certeza. Então fica aí minha indicação, é um livro super subestimado, que eu acho que o pessoal não fala tanto quanto deveria. Talvez um pouco culpa da adaptação lá do Schwarzenegger, que deu aquela nessa história. Mas enfim, tá vindo a adaptação nova aí. E uma super história, uma baita ficção científica. Em sétimo lugar, uma surpresa muito boa, já que foi o segundo livro que eu li do projeto, Salem, ou como publicado anteriormente, A Hora do Vampiro, em que o King faz aqui basicamente um estudo de caso do que aconteceria se o Drácula, em vez de ter ido para Londres, né, lá na época que ele foi escrito, eu não lembro exatamente que ano, mas em vez disso ter vindo para uma cidade pequena nos Estados Unidos nos tempos atuais em que foi escrito, ou seja, na década de 70. É muito legal esse livro, é muito gostoso. Hoje em dia, na época que eu li, eu não tinha lido Drácula, mas agora eu já li. E eu acho muito legal a forma como ele decide recontar essa história, como é uma outra abordagem, uma outra ideia, na verdade, em quase que a cidade ali, Salem Slot, é o personagem principal, é ela que começa a desaparecer e é extremamente interessante. Então, como uma cidadezinha no interior dos Estados Unidos na década de 70, sem muita comunicação, com um vampiro ali que começa a atacar essa cidade, o que realmente aconteceria, né? Você sempre pensa nisso. Eu acho que é super incrível a forma como ele apresenta os fatos. Aqui temos o King pela primeira vez super prolixo, né? Claro, segundo o romance, já tava cedo ainda. Mas é muito legal porque ele te apresenta toda a cidade, assim, as primeiras 100 páginas do livro é ele contando ali sobre a família não sei quem, a família não sei o que lá, o carinha dono da venda, dono do bar, os velhinhos que vão beber no bar, muito loucos. Enfim, ele vai contando todo como é arranjada a cidade, o xerife, o subxerife e tudo mais. E você vai entrando na história, você vai conhecendo os personagens. E realmente não é exatamente sobre o destino de um deles, mas deles todos ali. E é muito bacana, ele escreve muito bem. No começo, realmente, foi a primeira vez que eu senti um pouquinho de medo de não acompanhar tudo, porque é tiroteio de personagem, tem acho que mais de 50 que ele introduz no começo, mas é claro que só vão importar ali, sei lá, menos de 10. Então, mas é muito legal porque ele te dá aquela breve sensação de você conhecer essas pessoas e de se importar quando as coisas começam a acontecer. Então, eu acho que não é exatamente um livro que não é famoso, acho que bastante gente fala dele, mas vale sempre a pena lembrar que se você quer um livro de vampiros, eu acho que vale super a pena, com foco mais nos personagens, não tanto do vampiro, mas enfim, um chuchuzinho. E em sexto lugar, o meu livro preferido de contos do Stephen King até agora, sendo que eu só li ele, mas é um baita livro de contos, eu tô falando dos Sombras da Noite, em que traz aqui 20 contos do mestre, inclusive contos que ele escreveu lá no comecinho da carreira dele, ainda um jovem Stephen King. E, é muito bom, tem contos aqui que são maravilhosos. Eu tava numa vibe assim, que eu não sei se eu tava muito empolgada pra ler ele quando eu peguei, porque eu não sou uma pessoa muito de ler contos, ou não era, porque as coisas estão mudando, mas é muito interessante como ele vai escrevendo as coisas, como ele traz tudo, diversas histórias muito bem escritas, ao mesmo tempo que contos de 10 páginas super te surpreendem, tem contos aqui de 30 que também são muito bons, e enfim, eu acho que você consegue ver aqui que o Stephen King realmente merece o título de mestre do terror, porque ele vai trazer diversas abordagens, não são só criaturas, não são só assombrações, mas são situações do mundo real, situações do mundo dos humanos, em que poderia deixar qualquer um assim de cabelo em pé. Tem aqui diversos contos que eu super amo, que é o Caminhões, por exemplo, é muito bom. Ex-Fumantes LTDA é muito excelente. O Ressalto, o Bicho-Papão, enfim, são diversos contos que vão assim te deixar com uma pitadinha de medo até te deixar super com nojo, entendeu? Claro, não são todos que são excelentes, pra mim teve alguns aqui que realmente foram muito ruinzinhos, mas tudo bem, a vida é assim, um livro de 20 contos não podia ter todos que vai agradar, e é muito interessante porque como a gente acompanhou o processo de leitura de todo mundo ali do grupo, nem todo mundo gostou dos mesmos, teve um lá que eu achei super ruim, outra pessoa super gostou, então vai de como conversa com a pessoa, e eu acho isso que é maravilhoso num livro de contos, porque te dá diversas possibilidades de gostar da história. Então fica aí minha super indicação
desse livro. Vamos ver os próximos de conto do King, se vai tirar esse aqui do pódio. Em quinto lugar, uma surpresa muito boa também, porque era um livro que eu não dava R$10, que é A Zona Morta, do Stephen King. Eu acho que é A Zona Morta. Em alguns lugares de Zona Morta. Que é um livro muito legal, vai trazer aqui um personagem, acho que um dos personagens mais ricos do Stephen King, os melhores protagonistas que eu acho. A gente vai conversar sobre um cara aqui que na verdade ele bateu a cabeça, ele já tinha ali alguns sinais de que ele teria alguns poderes quando ele era pequeno, mas a coisa realmente muda de aspecto quando ele sofre um acidente, bate a cabeça e fica em coma ali por um tempo, e quando ele acorda ele tem poderes de prever o futuro das pessoas ao tocar nelas. E a coisa fica assim, escalona de um jeito tão absurdo em que, enfim, segundo o plot dele aqui, né, que ele vai pegar na mão do político e ver o fim do mundo. Então, é muito legal essa história, é muito interessante, porque a primeira história que eu realmente parei pra pensar que o King escreve. Às vezes ele não tá falando sobre muita coisa, não tá acontecendo muita coisa interessante, mas ao mesmo tempo você tá super preso na história, você quer muito saber pra onde vai, e você gosta, você se diverte de passar tempo com os personagens. O cara é muito louco. É uma ideia, assim, totalmente diferente do que eu esperava. E eu acho muito legal também como esse livro, ele é quase uma montanha-russa, às vezes tem muita coisa acontecendo, como eu disse, às vezes não tem nada, e o personagem vai de um lado para o outro, e sempre atrás dele vai, assim, esse senso de moral, esse senso de até que ponto ele deve usar esses poderes em benefício dos outros, ou talvez em benefício próprio, e, enfim, traz um dos finais que eu super gosto dos livros do King, então vale muito a pena, porque esse aqui eu acho que ele não é tão falado quanto ele deveria, porque é um livro muito bom. E em quarto lugar, aquele tijolo de respeito que a gente tem, o Dança da Morte, do Stephen King. Note que eu ia falar Dança Macabra, mas é Dança da Morte. Vou deixar aqui apoiado, tipo um papagaio, porque ele é muito pesado. Eu acho que todo mundo aí a essa altura já sabe, né? Ainda mais aí depois desses tempos de pandemia, ele foi super discutido, super colocado em alta. Aqui a gente vai ter um apocalipse, digamos assim, em que uma gripe muito forte, um tipo de gripe acaba vazando e dizima assim 99% da população do mundo. E aí então a gente vai acompanhar aí, basicamente uma luta entre o bem e o mal para formar essa nova sociedade, para formar as novas diretrizes do mundo. Então é extremamente interessante, são 1.250 páginas de uma aventura alucinante, assim, é muita coisa que acontece, são muitos personagens, e o King faz isso de uma forma maravilhosa. Eu tive alguns problemas com a metade desse livro, eu achei ela muito cansativa, mas eu acho que realmente foi uma quebra de expectativas. Eu não esperava que ele fosse para o lado que ele foi, porque a primeira parte é extremamente alucinante, você acompanhando essas pessoas acordando ali e o mundo inteiro basicamente morrendo e elas ficando. Então é super alucinante o ritmo da primeira parte, enquanto a segunda vai ser essas pessoas aí reformando essa nova sociedade. Mas enfim, é uma jornada que vale muito a pena você perseguir. Eu acho que é uma história extremamente grandiosa, extremamente bem escrita. E apesar de o final aí ser as pessoas debatem bastante se gostam ou não. Mas enfim, eu gostei. Eu acho que dentro do que ele se propôs, quando as minhas expectativas se alinharam ao que o livro estava entregando, eu consegui assim gostar bastante do final. E, enfim, foi muito legal. Eu li o livro, assisti as séries, então eu passei muito tempo com esses personagens. Com certeza são queridinhos meus. Quem sabe um dia virar uma releitura. E em terceiro lugar, outra surpresa muito boa, porque se por Zona Morta eu não dava 10, por esse eu não dava 5, estou falando de A Incendiária, que queria deixar um adendo aqui, que daqui pra frente, se vocês já fizeram as contas, ficaram só os bibliotecas Stephen King, então, chique. Mas aqui a gente vai acompanhar, então, Charlie, uma menininha que tem poderes aí de gerar fogo, entre outras coisas, ela é tipo um super X-Men, e ela está sendo perseguida por um departamento secreto do governo. Ela e o pai dela, na verdade, estão sendo perseguidos porque esses poderes vieram aí uma história no passado de alguns experimentos científicos. Eles basicamente querem cobrir os rastros, então, do que eles fizeram. E é um livro, assim, que me surpreendeu demais, porque metade dele vai ter essa carga mais alucinante de perseguição e de foge. E a segunda parte vai ter um terror um pouco mais psicológico, um pouco mais, assim,
tenso mesmo, não tanto de ação. Mas é muito interessante, aqui eu vejo que o King constrói tão bem crianças quando ele quer. E diversos outros que, na verdade, é uma coisa que tem em comum entre os 3 primeiros lugares, as crianças muito bem construídas. Eu gosto muito dessa vibe, acho muito legal essa ideia protetora ali dos pais sobre as crianças, eu acho que cria uma tensão ainda maior dentro do contexto de terror que o King coloca eles. E aqui não fica diferente, é extremamente... É, dá pra você pegar ali a ideia do livro, dá pra você entender que poderia acontecer se, digamos, algo fosse possível desse jeito. E ver os dois ali, né, lutando, tentando escapar, é muito interessante. A Charlie, o poder dela é super, assim, OP total. Mas, enfim, eu gostei muito do final, gostei dos personagens, então é um livro que super me surpreendeu e se tornou um favoritinho e eu não esperava mesmo. Gosto muito da adaptação também, apesar de achar meio farofenta em alguns aspectos, mas bem legal, vale a pena. Em segundo lugar, o meu queridinho desse ano, Cujo, oh, maravilhoso, perfeito, nessa capa perfeita, tudo perfeito. Aqui a gente vai acompanhar a história de uma família ali que tá passando por um momento um pouquinho mais complicado, na verdade, entre o casal. Eles estão com uma crise no relacionamento deles, devido a alguns problemas que vocês vão descobrir lendo. E tudo vai degringolar quando o pai, enfim, sai da cidade e a mãe e o filho vão se ver presos dentro de um carro com o São Bernardo do lado de fora de 90 quilos com raiva. Então, o negócio, assim, escala de um jeito tão absurdo, que esse livro do King me trouxe sensações, assim, que, enfim, eu não esperava ter. Porque é uma situação que ele coloca a família que você pensa assim, nossa, isso aqui é bem difícil de acontecer. Mas poderia, entendeu? Não é exatamente que nem os outros que envolve poderes sobrenaturais, envolve outras coisas, outros tipos de crenças e tudo mais. Esse aqui não é um episódio de uma vida comum onde essa família se vê nessa situação. Então eu acho que esse poder, esse terror terreno que ele traz aqui mexeu muito comigo. De novo, né, a gente fala de uma mãe e um filhinho de 6 anos, 5 anos, eu acho. É complicado, é angustiante, mas é aquele livro que você tem que ler assim num tiro e passar por essa experiência, e o final é bem chocante, bem diferente. Então acho que vale super a pena. Eu também gostei muito do filme. Enfim. Eu já tô falando dos filmes, né? Se vai ter um vídeo só pra falar dos filmes. Mas ok, enfim. Super indico, acho que vale a pena. Esse aqui é um dos livros que é um pouquinho menores, tem 300 e... acho que 320, 340 páginas, então dá de ler rapidinho. Mas é aquela coisa, né? Você sai daqui meio que quase atropelado. E em primeiro lugar, o meu chuchuzinho não poderia ser diferente, o Iluminado. Ai, que perfeito. Permanece no meu primeiro lugar. Olha, vai ser difícil, pode vir os outros, porque vai dar briga boa pra tirar ele. Acho que Iluminado quase dispensa os comentários, assim, é o livro, acho que o mais famoso do King, se não o mais famoso. Tá no Mil Livros por um motivo, porque esse livro é extremamente bem escrito. Foi uma experiência pra mim bem diferente do que eu esperava. Na metade do livro, na verdade, eu fiz uma pausa e acabei retomando um tempo depois, porque eu estava extremamente abalada com a história dessa família, a família dos Torrance, em que o pai, né, o Jack, ele sofre, né, de alcoolismo, ele tem problemas com bebida, e eles estão ali passando por uma situação bem complicada. Ele perdeu o emprego, ele não tem muita perspectiva, a Wade já tá por aqui dessa história, já tá querendo se separar, e eles vão então cuidar de um hotel, né, durante o tempo de inverno, que o hotel fica fechado, pra cuidar ali, né, fazer a manutenção e todas as coisas, manter as coisas funcionando. E só que eles não se esperavam se deparar com um hotel que é um hotel vivo, um hotel muito louco, muito nervoso, que quer pegar principalmente o Danny, o menininho que tem poderes, né? Ele tem poderes psíquicos ali, não sei exatamente como definir. Mas enfim, eles já estão passando por um momento difícil, eles já estão numa crise muito grande e o Jack vai começar a ficar loucão, totalmente loucão por influência do hotel. Então, é difícil acompanhar essa história, porque eu gostava muito dos personagens, eu queria que eles ficassem bem, eu queria que a família superasse tudo isso e ao mesmo tempo as coisas só degringolavam. Foi extremamente difícil pra mim passar por essa história, mas enfim, super perfeita, super bem escrita, adorei o final, acho o final perfeito, perfeito.
e vale muito a pena persistir nessa história. Eu acho que ainda é uma porta de entrada muito boa para quem, claro, gosta de ler livros maiores, porque ele tem ali suas 500 páginas, mas, enfim, King no quase seu máximo, porque os outros livros também são muito bons, mas eu acho que esse aqui tem uma particularidade, tem um toque a mais e que ainda permanece sendo o meu preferido dele. Então, galera, por hora é isso. Esse aí foi o meu ranking do Mestre do Terror, tudo que eu li até agora, o que eu achei. Tentei ser um pouco mais breve, falar uma coisa mais resumida. Todos eles têm resenha aqui no canal, se vocês quiserem saber mais profundamente sobre os meus pensamentos, sobre eles e tudo mais, sobre as adaptações também eu falo um pouco lá. Fiquem de olho então que aqui vai rolar então o mês do King, vai vir mais vídeos, espero que vídeos que vocês gostem, que vocês achem legal. Comenta aqui embaixo também se você já leu esses livros, se você tem vontade de ler algum deles, que eu vou adorar conversar com vocês sobre eles. E não se esquece também, se ainda não é inscrito no canal, se inscrever, curtir, ativar o sininho, compartilhar todas essas coisas que vocês já sabem. E a gente se vê então por aí.